Exatamente, Amadeu. Hoje pela manhã percorremos algumas ruas de Teresina, conversamos com alguns usuários do transporte coletivo de Teresina e esse reajuste aconteceu porque ontem, durante uma audiência, o juiz decidiu pela revogação da liminar que suspendia o reajuste da tarifa. Conversamos com o juiz que proferiu a sentença e conversamos com alguns usuários. Vamos acompanhar na reportagem. A decisão que suspendia o reajuste da tarifa dos ônibus foi revogada durante a audiência na Vara dos Feitos da Fazenda Pública. No edital e nos contratos de concessão está previsto a possibilidade anual de reajuste, de verificação dos índices que compõem a tarifa, o que pode trazer para um exercício ou outro a possibilidade de reajuste desses valores, assim como também ser possível, em alguns casos, o congelamento desses valores, como foi aplicado agora no último reajuste, onde houve apenas o reajuste relativo à passagem inteira, permanecendo a meia passagem ainda nos valores anteriormente cobrados. O juiz Rodrigo Aládio, que proferiu a decisão, explica que as dúvidas sobre o reajuste foram esclarecidas e que a medida era necessária para a manutenção do serviço. Eu percebi que dentro da ação não havia mais motivação para manter suspenso o aumento. Por quê? Porque o aumento se dá por outros fatores. Inflação, o próprio contrato entre as partes, alteração de preço, aumento do salário. Então, esses dados, eles não foram trazidos ao processo. Pode até que seja numa outra ação que seja trazida, ou nessa adiante sejam trazidos, mas não havia essa discussão naquele momento. Então eu tive por bem revogar aquela suspensão que era preventiva para que retornasse o preço da passagem a este valor de R$ 2,75. Na própria audiência, é bom que se diga isso, todas as partes mencionaram que inclusive a previsão é que fosse R$ 2,85 e se decidiu por um valor inferior. Também era previsto o aumento do valor do passe estudantil, que ficaria acima, mas foi mantido em 1,05. Com a revogação da decisão que suspendia o reajuste da passagem, a partir de agora, o teresinense vai pagar mais caro para andar no transporte público. E as empresas não perderam tempo, já começaram a cobrar na manhã de hoje o valor de R$ 2,75 pela passagem. Quem depende do ônibus todo dia ainda reclama do valor da tarifa com relação ao serviço oferecido. Muita gente ainda está sem saber qual o real valor que está sendo cobrado. Dúvida que incomoda. Outro dia estava R$ 2,50, subiu para R$ 2,75, agora já desceu para R$ 2,50, voltou para R$ 2,75. Fica aquela confusão, A gente prefere que, se for para que tenhamos uma tarifa de maneira mais contínua, que seja analisada antes de qualquer aumento. Outros problemas, antigos e bastante conhecidos pela comunidade, são outros argumentos utilizados pelos usuários contra o reajuste da tarifa. Sem conforto nenhum, e está R$ 2,75, não vale a pena, não tem como, porque o conforto é zero. A gente pega chuva, pega sol, no meio das pistas quentes, não tem parada para a gente nem sentar. Se está doente, desmaia no chão, porque não tem local para sentar. Pois é, voltamos aqui ao vivo na Superintendência de Trânsito de Teresina. Vamos falar agora com o Superintendente do Destran, que vai explicar para a gente melhor sobre esse reajuste e sobre esses problemas que foram citados pelos usuários. Superintendente, boa tarde. O que determina, então, esse reajuste que acontece praticamente anualmente? Boa tarde. Essa nova tarifa, na realidade, não é aumento. O que ela tem uma correção dos valores, dos insumos usados para a manutenção do sistema de transporte público da cidade. Apenas houve um cálculo, por exemplo, o óleo diesel, há um ano atrás era calculado em cima de um preço de um valor X e hoje tem X mais 17% ou 20%. Então nós colocamos nas tabelas esses preços novos e apenas atualizamos o preço do custo do transporte no sistema urbano de Teresina. E com relação a esse valor inicial, que seria de R$ 2,85, por que ficou R$ 2,75? Foi a Justiça ou entrou em consenso lá
os empresários com a Prefeitura? Não, esse valor de 2,83 centavos são os estudos que no ajuste da tarifa a ser cobrada do passageiro urbano da cidade de Teresina. O prefeito entendeu que, como o sistema atual do país, nós passamos por uma grave crise econômica, né, em que os pais deixariam de mandar muitos alunos para a escola, se tivesse aumento das passagens para o estudante, principalmente. Ele viu por bem manter o custo da passagem do estudante, congelar essa passagem estudantil, que isso acontece há 4 anos, vem congelada essa passagem, e quando isso aconteceu, ele também resolveu assumir o ônus de rebaixar o preço da passagem de 2,83 para 2,75, sendo que, havendo a necessidade de recursos para complementar o custo do sistema, será arcado pela Prefeitura Municipal de Teresina. Muito obrigado, então, pelos esclarecimentos. Conversamos com o superintendente da S-Trans, Carlos Daniel. Voltamos com vocês aí do estúdio Amadeu.